Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é Ellen, do canal Ellen Gomes, e no Instagram meu arroba é Ellen.historiadora. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema muito importante no momento de pandemia. Bom, a minha convidada está chegou. Oi, boa noite. Consegui entrar. Ah, que ótimo! Que ótimo, pessoal. Hoje nós estamos aqui com a Flávia, nossa convidada, bem bacana para conversar sobre um tema muito importante, ainda mais na pandemia. Uhum. Oi, gente, meu nome é Flávia, eu sou assistente social, eu sou especialista em políticas públicas para mulheres, com experiência no atendimento a mulheres em situação de violência doméstica, especialmente na cidade de Cabo Frio, onde eu atuei. Aí Flávia, já que pode bacana. começar. Aham. A gente pode começar, a gente vai conversar um pouquinho hoje aqui. Quer esperar um pouquinho Tem algumas para ver? pessoas entrando. Uhum. Conforme a gente for conversando, as pessoas também podem fazer pergunta, alguma dúvida, algum canal de denúncia que queiram saber um pouco mais. Se Ah, que estão escutando a bacana. gente. Você está me escutando bem, Ellen? Sim, sim, estou te ouvindo muito bem. O Que bom. Andrade Teixeira entrou, a Miss Plus Size entrou. Que bacana, Ok. pessoal. Eles estão acenando aqui. Tá bom, Então, a gente pode, enquanto. Uhum. Ai, que podemos começar. legal. Meus convidados estão entrando também. Matheus Nascimento. É porque às vezes demora um pouquinho para aparecer lá que a gente está na live. É... Esperar um minutinho. Flávia, a gente já se conhece há um tempão, né? Que bacana a gente Ah, ter se 21 reconectado. anos. É, a gente conhece há 21 anos, desde quando a gente era criança. A gente, Pois né? é, Desde, menina. desde 2000, quando eu me mudei para Rio das Ostras, tem bastante tempo. Muito tempo. Essa semana foi até aniversário de Rio das Ostras. Uhum. Não sei se todo mundo aqui é de Rio das Ostras, não, né? O pessoal deve ser do estado. Nós somos de Rio das É... Ostras, na região dos lagos. Ai, que Tá, bacana. O pessoal tá entrando, Elias, o pessoal do serviço social. Bacana. Acho que a gente já pode começar, Flávia. tá bom. Depois também, o pessoal, se quiser compartilhar essa live, você deixa salvo, né, Ellen? Sim. A live pode ser ajudar em alguma informação. Então a gente vai conversar hoje um pouquinho, de forma assim ampla, sobre uma das leis que eu considero antes no Brasil, né? E até copiada no mundo, deve ser copiada realmente, porque ela é fundamental para o combate da violência contra a mulher, que é a Lei Maria da Penha. É uma lei que foi criada em 2006, através de uma batalha, de uma luta que chegou a âmbitos internacionais, né? Só assim a gente conseguiu concretizar essa lei no Brasil. E foi através, né, da Maria da Penha, que leva o nome da lei, e de toda o seu histórico de vida permeado de violência doméstica que era cometida pelo seu marido, né, o Marcos. Ela sofreu cárcere privado, ela tomou um tiro que deixou ela paraplégica. Depois que ela tomou o tiro, ela foi eletrocutada dentro da banheira. Então, assim, ele tentou matar essa mulher, cometer feminicídio, que na época essa palavra a gente nem discutia, né, como hoje a gente discute, de maneiras cruéis, e ela tinha dificuldade de denunciar esse homem, de ter sua voz escutada. Então, assim, a Lei Maria da Penha, apesar de muita gente ainda questionar alguns detalhes, ela é fundamental para que dê voz a essas mulheres que sofrem, né, sofreram, vêm sofrendo esse tipo de violência que é tão silenciosa porque é uma violência doméstica, acontece no âmbito doméstico, né? A Lei Maria da Penha, gente, se eu estiver falando muito rápido, porque às vezes eu empolgo, vocês podem pedir para eu falar um pouco mais devagar. A Lei Maria da Penha, ela está inclusa 5 tipos, ela tipificou 5 tipos de violência.
Porque quando a gente fala numa forma geral, a gente sempre pensa numa forma física, né? Ele agrediu fisicamente essa mulher, ela ficou machucada, ficou roxa, arranhada, várias formas. A gente pensa logo na violência física, mas a Lei Maria da Penha veio tipificar outros tipos de violência que a mulher sofre que não tem marcas, que é a violência física, que deixa marcas muitas vezes, que é fácil de se provar, porque a gente enxerga aquela violência ali e fala, nossa, essa pessoa passou por alguma situação difícil. E vem outras violências que são um pouquinho mais difíceis da gente enxergar, que é a violência psicológica, que é a mais devastadora, porque dificilmente as outras violências vêm sozinhas, sem a psicológica, normalmente é física psicológica, né? Vem junto. Nós temos a violência moral, né? Calúnia, difamação, que é o homem trabalhar ali em sujar a imagem da mulher, né? Tanto perante a sociedade, trabalho, família, ou com ela mesma, para diminuir a autoestima dela. Também temos a violência patrimonial, que também é pouco discutida, poucas pessoas sabem, que eu posso até aqui dar exemplos dessa violência patrimonial, que é, por exemplo, reter um documento, está tipificado na Lei Maria da Penha. Quando você segura o documento de uma pessoa, você rasga a roupa dela, você queima, segura a documentação dos filhos. Por exemplo, se eu tiver filhos, né, e tiver que sair da cidade, daqui de Rio das Ostras para o Rio de Janeiro, se eles forem crianças, eu não consigo pegar um ônibus sem mostrar a certidão de nascimento, identidade, seja o que for, né? E aí o homem sabe disso, ele não né? A grande maioria, eles sabem articular bem. Então eles retêm esse documento, esconde, queima, rasga, aí você não consegue, você fica presa porque você não consegue se locomover de cidade, de estado, numa casa de emergência, né? Celular, hoje em dia é muito comum quebrar o celular, pegar, jogar na parede, porque é ali onde você pode mandar mensagem de socorro para alguém. Temos também a violência sexual, que ocorre, isso é bom destacar, a violência sexual ocorre também no matrimônio. Não é porque nós mulheres estamos casadas, de papel passado, como dizem, né, que a gente não pode sofrer uma violência sexual. O ato sexual, né, você se relacionar sexualmente com a pessoa, independe do seu estado matrimonial. Então você tem que conceder, você tem que querer estar com aquela pessoa e não forçar. A gente vem de uma sociedade que o marido quer, você tem que fazer a hora que ele quiser, né? Vamos dizer assim. A gente tem que satisfazer os desejos do homem. Mas isso não é a realidade, a gente tem que desconstruir isso, tem que ser uma coisa consensual de ambos, né? Os dois quererem. E muitas relações não acontece isso. A mulher é forçada a fazer, mesmo que ela não entenda que ela está sendo forçada a fazer. Ela faz que, tá bom, acabar isso logo, tem que fazer mesmo, então, né, vamos embora. Eu já atendi uma senhora de quase 70 anos, que ela sofria violência sexual há muitos anos. Quem alertou ela sobre isso foi um médico ginecologista, porque ela começou a ter uma série de problemas de saúde por conta da violência sexual que ela sofria com o marido. Ela tinha quase 70 anos e ele era mais velho que ela, né? Que a gente pensa que um homem bem mais velho ainda não dá conta, né, do recado, vamos dizer assim. Mas não, ela sofria essas agressões sexuais há anos e anos e começou a refletir na saúde física dela. E ela chegou a mim, né, para o atendimento social, através de um encaminhamento de um ginecologista do posto de saúde, né? A importância de a gente fazer a rede. Sim, é interessante a gente pensar nesse aspecto, né, que você trouxe, em relação aos papéis, né, pré-estabelecidos, tanto do homem quanto da mulher na sociedade. Hoje em dia a gente está em pleno século XXI e é até importante que a gente faça esse alerta, que não existe essa coisa, né, de papel pré-estabelecido. Isso é um mito, né, que foi criado. Então, hoje em dia as mulheres, né, já podem ir trabalhar, graças a Deus, né? Que bom, a gente tem o domínio do nosso dinheiro, a gente pode
produzir, né? Porque até o período recente, a mulher ela não tinha direito nem a ter CPF, né? Nem a votar, a ter os direitos mínimos, básicos. Mas, finalmente, essa história mudou. Então, é Até importante. 2004, se não me engano, ainda podia questionar na justiça a virgindade para você anular um casamento, para um homem, né, anular o casamento. Então é coisa recentes ainda que a gente batalha. Sim, sim. E é seríssimo isso, porque até essa questão da virgindade, né? Eu conversando com algumas ginecologistas, eu percebi, a gente, né, chegou a esse conhecimento de que a própria virgindade é um mito, né? Que não é um anelzinho que se rompe, não é isso, né? Mas aí quando a gente passa a ter acesso ao conhecimento, a gente vai entendendo melhor o nosso corpo, entendendo melhor também a sociedade em que a gente vive. Por isso, o conhecimento ele é libertador, gente. Quem está nos ouvindo, é muito importante a gente buscar, né, conhecimento, estudo, A informação, entender. A exatamente. informação é fundamental. Então, nesses casos, né, até quem não é agredida enquanto mulher, enquanto esposa, é importante você saber que se você não está afim, né, de estar numa relação, você não é obrigada. Você é livre, né? Você é livre para fazer suas escolhas. A gente passou agora o mês da mulher, né, que foi março, em que se comemora. Então a gente vai entendendo a importância, até mesmo histórica, né, de luta que nós mulheres viemos passando ao longo do tempo. E hoje em dia a gente está aqui, a gente tem acesso a novos conhecimentos, novas possibilidades, justamente para poder romper os mitos e avançar, né? Sempre em frente. Muito bacana, Com Flávia. certeza. E vale destacar também que nós mulheres temos que observar, a gente tem que estar atenta. É o que eu digo, eu faço palestras para adolescentes e eu sempre comento isso, que a violência começa muitas vezes sutilmente ou não dentro do namoro, né? E aí você vai passando, você vai conhecendo a pessoa, você vai namorando e você vai percebendo e você tem expectativa que aquela pessoa vai melhorar depois do casamento. Não, ele me prometeu, ele me prometeu. A violência muitas vezes está ali. E aí depois vem o casamento, vem cobrança familiar, vem filhos, e aí a gente vai ficando cercado de situações que às vezes nos travam de sair, né? Então, o interessante é a gente saber, a informação, como você disse, é poderosa, a gente tem informação. É libertadora. Saber, ter informação para a gente sair antes da situação, falar realmente, esse namoro não tá legal para mim, não é isso que eu quero, não é assim que funciona, apesar do amor, a gente tem que ter o nosso amor próprio, né? A gente Com tem certeza. que entender que a violência, nós não somos merecedores de violência, que isso não é normal, que isso não é natural. Não naturalizar essa violência. Sim, de fato. O amor próprio, pessoal, é fundamental. Assim, para tudo, né? Quando a gente se ama, quando a gente entende a nossa identidade, quando a gente sabe que a gente está aqui, né? A gente nasceu com um propósito, a gente já saiu da barriga da nossa mãe, Isso sabendo mesmo. que a gente, né, tem que lutar, tem que se colocar na vida, né? Que a gente não está aqui a passeio, né? Claro que a gente tem momentos de lazeres e tal, mas a gente tem coisas de fato a fazer. E quando a gente sabe o nosso real valor, a gente não aceita qualquer coisa, não aceita migalhas. Né? A gente não se o amor submete. próprio é todo um processo, né, que a gente tem que ter, a gente nos valorizar, não é egoísmo, a gente se colocar no primeiro lugar na vida, em várias situações, inclusive no relacionamento. Sim, sim. Você que está nos ouvindo, você é a pessoa mais importante da sua vida. Né? Não é o outro. Quando você coloca o outro no primeiro lugar, você está se anulando. Isso é péssimo, né? Porque quem se anula, vai sobrar o que de você? Agora, quando você se conhece, você, para usar um termo da moda, se empodera, né? Você sabe o seu poder, o seu valor, aí não tem para ninguém, né? Aí você vence, você se supera sempre. É bacana. A busca de ajuda, a gente entende que ela é difícil, né? Hoje em dia, a Lei Maria da Penha garante centros especializados de atendimento à mulher.
né, conhecido como CEANS. Mas tem cidades que é Casa da Mulher, Centro de Referência da Mulher, né, de atendimento à mulher, então tem outros nomes. Então, assim, lá não é um local de denúncia, você não vai chegar lá para denunciar o seu agressor, seja qual for. Você vai lá para você ter informação, você tem atendimento social, psicológico e jurídico, para você entender como é que você pode passar por esse processo com todo um apoio, né, um aporte que vai te auxiliar. Então, assim, se você tem alguma dúvida, procura na sua cidade se tem algum centro especializado de atendimento à mulher. Caso não tenha, são de uma cidade do interiorzinho, pequenininho, procura um CRAS. CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social. CRAS, basicamente, em todo o Brasil. Então, lá você também vai ter atendimento de assistente social que pode te dar algum auxílio, alguma orientação em relação a isso, se você tem alguma dúvida. Mas não pode deixar de procurar um auxílio, né? Isso se não for um caso de emergência. Se for um caso de emergência que você está sendo agredido, você liga para o 90, que é a Polícia Militar, tá bom? É até bom falar sobre os telefones canais de ajuda. Eu estava vendo aqui que no ano passado, se eu não me engano, foram 105 mil denúncias através de um 180 e o Disque 100, né? O 180 e o Disque 100, que são canais de direitos humanos. Então, se você também tem alguma dúvida, alguma informação de algum endereço que você precisa, você pode ligar também lá para o 180 ou o Disque 100, né? E... Nossa, então, é um número altíssimo, né, Flávia? Altíssimo. Caramba, então, quase 110 mil pessoas. Fora as que se omitiram, né? E vale destacar aqui também que eu estava falando lá no início da Lei Maria da Penha, sobre os tipos de violência, né, que a gente comentou. A Lei Maria da Penha não é somente para o marido que agride a esposa. Ela é ampla. É para um filho que agride a mãe, é para um parente próximo que mora na sua casa, um tio, um primo, que vem te agredir de alguma forma, ou até mesmo um vizinho. Eu sei que algumas vezes, na delegacias especializadas, as DEANs, que também cabe aqui a gente comentar, tem uma dificuldade para esse tipo de registro de ocorrência. Por isso que é bom, às vezes, você ir ao CEAM antes, para você estar preparada para fazer denúncia, caso não seja uma emergência, né? Não diz que na emergência você vai. Mas é de direito seu pedir também uma medida protetiva contra o seu agressor. Seja ele um pai que está sendo abusivo, né? Você é adulto, o pai está sendo abusivo, o adulto, né, criança, ela tem que ser respaldada por um responsável legal. Mas assim, você vive com um pai que te agride fisicamente, psicologicamente, patrimonialmente, você também pode buscar a Lei Maria da Penha. Alguém que tenha um fórum íntimo com você também, né, e você vai fazer essas denúncias na DEAN. Eu acabei que eu perdi a linha de pensamento que eu estava aqui, mas peraí, deixa eu voltar. Aproveitando, deixa eu só fazer uma pergunta. Uma dúvida minha mesmo. Nesse caso de violência psicológica, né? Por exemplo, uma mãe que, sei lá, ou um pai, né? Um responsável que ofende ali um filho, uma criança. Cabe nesses casos? Cabe. Né? Cabe sim. Cabe sim, a violência psicológica não é muito sutil, né? É uma desvalorização que você tem. A violência psicológica, eu particularmente considero uma das piores, porque se não for, né, particularmente a pior para mim. Porque ela é muito nos detalhes, né? A pessoa vai baixando a sua autoestima, a um ponto da pessoa te agredir, te dar um tapa na cara e você não sente nem tanto quanto as palavras. A palavra dói muito mais do que aquele tapa. E você se acha responsável por estar apanhando, né? Eu estou apanhando porque eu fiz isso errado. Estou apanhando porque eu saí e não deveria ter saído. Tenho controle de tempo. Ele falou para eu chegar 4 horas em casa, eu cheguei 5h30 porque eu encontrei uma amiga e, né, são todas essas ocasiões. Eu até dou uma dica aqui, que a Lei Maria da Penha diz que você não precisa ter provas, mas é interessante que você também produza provas para você corroborar com o processo. Então, assim,
WhatsApp, filmagem, se você conseguir gravar alguma conversa. Hoje o celular é um instrumento poderoso, né? Então você pega o celular, você tenta gravar alguma conversa, alguma ofensa, algo que possa, quando você for fazer a denúncia, você levar para corroborar com o processo, né? Todas essas provas que você pode produzir, que te ajuda na medida protetiva. A medida protetiva é um instrumento da Lei Maria da Penha, que é emitido pelo juiz, que define a distância que aquele agressor tem que ficar de você, 150 metros, 300 metros, e a distância não é somente física, a pessoa não pode telefonar para você, a pessoa não pode mandar mensagem, não pode mandar mensagem no Facebook, Instagram, seja por meio virtual ou presencial, nem mandar uma carta, ela pode. Ela tem que se manter longe de todas as formas, né? Inclusive dos filhos, se tiver filho, aí cabe a parte que se sentir prejudicada, entrar na justiça e tentar modificar isso. Mas, a princípio, é distante de todas as maneiras. E sobre a pandemia, né, que a gente está vivendo isso desde março, a gente está mais de um ano em pandemia, fez um ano agora em março, junto com o mês da mulher, que agravou a situação devido a gente ficar em casa. A regra é, ninguém sai de casa, ninguém vai para lugar nenhum. Então, mulheres que já viviam em situação de violência, agora estão 24 horas com seu agressor. Porque antes, talvez ela saía fazer uma compra na casa da mãe, passava um final de semana fora. E agora não, ela está 30 dias, 24 horas com seu agressor. Isso potencializou os dados da violência doméstica. Por quê? Junto com toda essa situação ainda vem desemprego, né? A gente não tem, nesse momento de pandemia, a gente não teve políticas fortes para manter uma situação, né? O auxílio emergencial não foi suficiente, então houve muito desemprego e tal, então o agressor já fica estressado por toda aquela situação, não que se justifique, né? E aí ele encontra ali dentro de casa uma pessoa para ele botar essa raiva, esse ódio todo para fora, mais do que ele já fazia antes. E a mulher não tem como pedir ajuda, não tem como sair. Tudo ficou de forma remota, né? Todo mundo pelo telefone, e às vezes a mulher estava sem o acesso ao telefone, de pedir algum auxílio, então ficou mais complicado, foi potencializado os casos de violência doméstica na pandemia por essas situações, né? Eu estava até vendo aqui que teve 12 estados que aumentou até em 22% o caso de violência doméstica. Os dois primeiros é Acre e Mato Grosso. Mas o Rio de Janeiro não se encontra obstante disso, não. O feminicídio no país, você liga aí nesses canais um pouco sensacionalistas, né? Esses casos de Cidade Alerta, essas coisas, é quase que todo dia, não, quase não, são todos os dias tem casos de violência contra a mulher. Feminicídio, morte de formas cruéis, né? Tira, facada, uma série de situações que a mulher passa. E é a face mais cruel dessa violência, que é o desprezo de um homem que tem do gênero feminino, que ele não aceita que a mulher tenha por exemplo, muitos casos de feminicídio, os casais já estão separados. Eles se separam, o homem já tem uma relação com outra mulher, às vezes já tem até filhos com outra mulher, só que ele não aceita que aquela companheira com a qual se separou dê continuidade à sua vida, né? Então ele fala, não, você é minha propriedade, e aí quando ele vê essa mulher reconstruindo a vida dela de alguma forma, ele não, minha propriedade é minha, então eu posso fazer o que eu quiser, ele acaba matando essa mulher. Né? A gente vê aí, sentimento de posse mesmo, né? O sentimento assim de propriedade mesmo, como se você tivesse lá botado no território essas bandeirinhas, né? Você vê, eles invadem salão de beleza, mercado, onde for, é tão descarada a situação que onde for eles vão atrás da mulher com a intenção de matar e matam. Por isso que eu sempre também falo nas minhas palestras, gente, acreditem nas ameaças, porque as ameaças são reais.
Porque aquele negócio, cachorro que ladra não morde e tal, eu conheço ele. Não, você não conhece ele. Entendeu? Ele pode ser capaz sim de te matar, de te ferir, de te machucar de forma grave. Então tem que ficar atento a essas situações, né? Sim. E é muito triste quando chega essa situação que é uma família despedaçada, né? Muitas vezes tem filhos, os filhos ficam órfãos de mãe e de pai. É uma civil que a gente tem que discutir isso sempre, a gente tem que conversar. É um assunto que não fica saturado, porque por mais que esteja na mídia aí hoje mais do que antes, muitas mulheres ainda não têm informação, muitas mulheres ainda não sabem onde procurar, onde ir, o que fazer, não sabem nem que tem a Lei Maria da Penha, por incrível, né, que a gente possa achar. Mas sim, tem mulheres ainda que não sabem que existe a Lei Maria da Penha, né? É verdade. E é interessante porque tem muitas pessoas, né, que ainda sofrem esse tipo de agressão, mesmo a gente estando nesse século, né, em pleno século XXI. E são coisas que a gente traz na vida, né? A gente passa isso aí na nossa família. É uma cultura que a gente tem que ir passando de gerações. Eu acredito que na nossa geração, infelizmente, isso ainda vai ter índices altíssimos. Eu acredito que talvez na geração dos nossos netos isso comece a melhorar, né? Infelizmente. A gente pensa nas mulheres rurais, por exemplo. As mulheres rurais vivem reclusas com seu parceiro já antes mesmo de pandemia, né? E elas vão procurar ajuda para quem? Se elas moram a 50 quilômetros da cidade, 30 quilômetros da cidade, onde o único jeito dela sair é entrar através daquele companheiro. Então, assim, tem locais, né? As mulheres ribeirinhas, as mulheres das florestas. Como é que a gente pensa políticas públicas para essas mulheres? Como é que o Estado vai chegar? Como que eu, assistente social, vou chegar? Você, historiadora, vai chegar? Né? Se às vezes não chegou nem um mínimo básico para mulheres como essas. Então, são políticas que a gente tem que discutir, que a gente tem que pensar, que a gente tem que aplicar. São lutas das mulheres feministas que são perpassadas por anos, de gerações, e a gente não pode desistir, né, para desamparar essas mulheres, porque a gente pensa muito na cidade urbana. Nós somos do urbano, então quando a gente vai pensar em alguma coisa, automaticamente a gente pensa primeiro na nossa realidade, próximo da gente, né? Vai ali numa delegacia, mas como é que a mulher ribeirinha vai numa delegacia? Ela acaba às vezes sendo morta e ninguém nem fica sabendo que foi um caso de feminicídio, são dados perdidos. São dados, quando a gente fala de mais de 100 mil mulheres, na verdade aquilo foram dados que chegaram pra gente. Mas os dados perdidos podem revelar até 3, 4 vezes mais o número de mulheres que passaram e passam por essa situação e acabam até sendo mortas, né? Sim. É verdade. De fato, nós mulheres, a gente precisa encontrar forças, né? E tem muito aquele ditado também, em briga de marido e mulher, não mete a colher. Às vezes alguém, uma vizinha até sabe, alguém já até viu algum tipo de agressão ali, mas, né, devido a essa coisa assim de, não vou me meter, não quero, eu vou esperar ela pedir ajuda, e às vezes essa ajuda vem tarde demais. Exatamente. As pessoas, elas são muito, assim, ficam com medo também de acabar se indispondo com algumas pessoas, né? Eu até compreendo essas situações, mas tem casos agravantes. Por exemplo, aquela mulher que foi jogada da varanda, ela começou a ser agredida na rua. Ela entrou num prédio que tinha porteiro, que tinha filmagem, então estavam vendo ela sendo agredida no estacionamento, dentro do elevador. Né? Talvez aquele porteiro hoje tenha até indicações, né? Alguns prédios você tem uns folhetos que dizem para denunciar caso você veja alguma situação ali dentro do condomínio. Mas a vida daquela mulher poderia ter sido salva se algum vizinho tivesse ligado para a PM. Né? Ia ser, como era um prédio, gente, ninguém ia saber quem ligou, o cara não ia saber quem foi que ligou para a PM. Né? Denúncia anônima, né?
Denúncia anônima, olha só, tem um homem que está agredindo a mulher aqui do estacionamento, no elevador, no espaço público todo do condomínio. E chegou ao fato dele chegar dentro do apartamento dele, né, no espaço privado dele, agredi-la ainda mais e jogá-la da varanda. Então, assim, foram horas de tortura e sofrimento que essa mulher teve com a oportunidade de ser salva por um telefonema. Então, assim, a gente tem que pensar também nas consequências que nossa omissão pode levar, né? O que esses vizinhos também, se eles têm um pouco de senso, ficaram pensando, nossa, né, o que eu poderia ter impedido? Eu poderia ter impedido a morte dessa mulher de uma forma tão prematura, né? E uma forma tão cruel. Eu acredito que ela deve ter sofrido muito dentro daquele apartamento. Sim, com certeza. Desde o início, né, da nossa conversa de hoje, a gente está falando sobre algumas questões, né, estruturais da nossa sociedade. Você citou, né, esse sentimento de pertencimento e de propriedade que muitos homens ainda têm em relação às mulheres. E quando a gente tem contato com alguns textos, né, históricos e antigos, a gente percebe que esse sentimento está muito ligado ao patriarcalismo, né? Ou seja, desde a fundação do Brasil, tem aliás, o nosso país ele foi crescendo com esse sentimento também dos latifundiários, dos donos de terra. Então isso foi passado, né? A mulher era propriedade, né? No caso a esposa era propriedade, os criados eram a propriedade desse homem, né? E além dos seus bens, né? No caso da casa, fazenda. Isso. A mulher era a propriedade do pai, era um peso, né? Porque você até pagava esse dote, olha, eu te dou dinheiro para você ficar com essa mulher, né? Era um peso, até porque a mulher não carregava nome a família, quem carrega o nome é o marido, né? Isso também foi mudado agora há pouco tempo. A gente agora pode escolher nosso sobrenome, se a gente quer manter nosso sobrenome, se a gente quer mudar o sobrenome, né? Antes a gente anulava o sobrenome da mãe para botar o sobrenome do marido. Aí ficava o sobrenome do pai e do marido. Os dois homens que são seus, né? São você deles, no caso, né? Então você passava de propriedade de pai, depois você era propriedade do marido, quando você casava. E se você não casasse, você era um estorvo dentro daquela família, né? Daquela dinâmica familiar. Então isso realmente, são questões históricas desde a fundação do Brasil, que vem das questões europeias, e por isso que eu falo que eu acho que vai demorar um pouco ainda, umas gerações, para essa mudança de mentalidade tão necessária que a gente precisa para o nosso país, que a gente não tem como, a gente não pode mais permitir números como a gente tem visto aí, essas reportagens desses canais de mortes diárias de mulheres de forma assim tão banalizada, né? A morte da mulher é uma coisa banalizada, vira mais uma na estatística quando vira estatística, né? É muito triste, né? E aí aqui no estado do Rio de Janeiro a gente também tem iniciativas como a Patrulha Maria da Penha, que aqui em Rio das Ostras é feita pela Guarda Municipal, que atende casos chamados de mulheres que estão em algum caso de emergência. E, por exemplo, em Cabo Frio, onde eu atuei, era feito pela PM, que fizeram cursos no Rio de Janeiro, voltada para a dinâmica feminista, né, para a Lei Maria da Penha, para o entendimento, e várias cidades já aderiram. Eu acredito que quase todas as cidades do estado do Rio de Janeiro já aderiram a essa iniciativa da Patrulha Maria da Penha, né, que é mais um aporte, um suporte para essas mulheres. Aí cada cidade acabou aderindo uma dinâmica. Aqui em Rio das Ostras, qualquer mulher pode entrar em contato com a patrulha, né? Em Cabo Frio, eles acompanham medidas protetivas. Por exemplo, se você está com o papel da medida protetiva e o cara está batendo no seu portão, você liga que a PM da Patrulha Maria da Penha vai até a sua residência verificar o que está acontecendo. Aí a dinâmica de município, cada município adquiriu, né, um estilo. Que bacana, é um tratamento até mesmo mais humanizado, né? Sim. É interessante, bacana. Um pouco mais atencioso, digamos assim, até porque dentro das instituições de segurança pública há muito machismo.
Quando você vai fazer um registro de ocorrência, ou às vezes você pode ser atendido por um homem machista que não vai dar importância para a sua fala. Por isso que a gente tem que sempre estar capacitando esses profissionais também. A gente também tem que evitar a alta rotatividade, uma coisa que nos municípios há muito. Por exemplo, tem uma equipe capacitada para atendimento à mulher. Entra outro gestor, manda todo mundo embora e bota outra equipe que não foi capacitada, que a gente tem que começar o trabalho do zero. Então, assim, enquanto se começa o trabalho do zero, as mulheres não pararam de ser agredidas. A mulher não pode sentar e esperar a equipe passar por cursos e cursos de capacitação. Então, essa rotatividade também faz muito mal para os municípios. É algo que os gestores têm que olhar um pouco mais com carinho em relação a isso, né? Sei que há muita politicagem por trás, mas é importante que não tenha essa rotatividade, porque o profissional que começa a capacitar ali, ele vai buscando cada vez uma escadinha, o conhecimento. E quando corta todo mundo, que às vezes corta todo mundo, do auxiliar de serviços gerais até, né, o coordenador. E isso faz um desserviço, né? Na verdade, são desserviço dentro dos órgãos aí que atendem as mulheres, de forma geral, né? Acho que acredito que vários outros equipamentos também acontece o mesmo. Né? Sim, verdade. A gente percebe, né? É interessante como que um assunto acaba incorrendo em outro. A gente percebe que é toda essa reestruturação administrativa, né, do estatal, é toda uma desfragmentação muito grande. Exatamente. Se a gente for conversar aqui, um assunto puxa o outro, são 3 horas, 4 horas de live. Se você for ver as problemáticas que um vai puxando o outro, é uma coisa longa, uma coisa histórica, coisa pesada, é longo. O assunto é muito longo. Eu queria cumprimentar aqui o pessoal, que muita gente entrou. Tayane, Psy, o Asberg, Lívia Pinheiro, Denise, Diego, a Rayane, minha grande amiga, Condoreira. Bastante gente está aqui acompanhando a gente. Flávia, você quer deixar suas palavras finais? Infelizmente, a gente já está chegando ao fim, pessoal. Já chegando, já passou o tempo, foi rápido, né? A gente pode fazer uma parte 2 aqui mais para frente. A gente faz um segundo encontro. E é isso, né? Eu deixo aqui o recado para as mulheres que conhecem alguém ou passam por essa situação da violência doméstica e intrafamiliar, que vocês não estão desamparados, que por mais difícil que você pode achar, tudo tem uma solução, que viver sendo violentado não é uma vida, né, que o amor próprio tem que prevalecer, você tem direito a ter uma vida digna. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode procurar os centros especializados de atendimento à mulher. Se você não conseguir ir num local assim, ligue para um 180, peça informação, você tem direito. A Lei Maria da Penha está aí para te dar esse aporte. E não tenha medo, lute pela sua vida, lute pela sua dignidade de viver uma vida plena e saudável. Tem mulheres que lutam por outras mulheres, então a gente não vai desistir. Que bacana, muito bom. Quero te agradecer, Flávia, muito obrigada por ter aceito o convite. E, pessoal, deixar aqui... Que ótimo. Queira bem, plante o bem e o resto bem, pessoal. Tchau, até a próxima. Tchau.